Agora nós vamos falar um pouco das unidades de medidas elétricas. Muito importante para você poder utilizar o multímetro e fazer as medições elétricas necessárias dos componentes elétricos e eletrônicos do veículo. Nós temos aqui uma tabela com as grandezas elétricas. Por exemplo, a primeira grandeza, a tensão elétrica. Como nós já vimos, tensão elétrica é a diferença de potencial que existe entre um borne positivo e um borne negativo, sabendo-se que do borne negativo nós temos excesso de elétrons, átomos sobrecarregados. Essa pressão de elétrons que nós chamamos de tensão elétrica. A tensão elétrica é representada pelo símbolo da grandeza, a letra U. A unidade de medida é o volt. O símbolo da unidade de medida é a letra V de volt. Múltiplos e submúltiplos, vai de megavolts, kilovolts, volts, milivolts. Sabendo-se que 1 quilo é igual a 1000, então 1 kV corresponde a 1000 volts. Milivolts é 1 milésimo de volt, que corresponde a 0,001 volts. Um instrumento de medição para se medir a tensão elétrica é o voltímetro. O voltímetro está aqui nesse instrumento. O multímetro, como o próprio nome diz, multi-instrumentos. Tem vários instrumentos acoplados num único equipamento. Uma outra grandeza elétrica é a corrente elétrica. Como nós já vimos, a corrente elétrica é a passagem dos elétrons através dos átomos no circuito, no condutor ou no consumidor. Símbolo da grandeza de corrente elétrica é representado pela letra I de intensidade de elétrons. A unidade de medida é o ampere. O símbolo da unidade de medida é a letra A de ampere. Múltiplos e submúltiplos, que segue o mesmo raciocínio, mega ampere, quiloampere, ampere e miliampere. Um instrumento de medição para se medir a corrente elétrica é o amperímetro, que também está junto no multímetro. Uma outra grandeza elétrica bastante conhecida pelo mecânico é a resistência elétrica. Como o próprio nome diz, resistência elétrica é a dificuldade que o elétron encontra em percorrer o circuito ou o consumidor. O símbolo da grandeza é a letra R de resistência. A unidade de medida, ohm. Símbolo da unidade de medida é o ômega. Múltiplos e submúltiplos, que segue o mesmo raciocínio, mega, ohm, quilo, ohm, ohm e miliohm. O instrumento de medição para se medir resistência elétrica é o ohmímetro. O ohmímetro também está interno no multímetro. Outra grandeza elétrica bastante conhecida é a potência elétrica. A potência elétrica é o trabalho gerado por um consumidor. Uma lâmpada, por exemplo, que gera uma potência de 100 watts. Então, esse trabalho gerado, que é a luminosidade, nós chamamos de potência elétrica. A potência elétrica é representada pela letra P, P de potência. A unidade de medida é o watt. O símbolo da unidade de medida é o W de watt. Os múltiplos e submúltiplos vão então de megawatt, quilowatt, watt e miliwatt. Um instrumento de medição de potência elétrica é o wattímetro. O wattímetro é um instrumento que não é muito utilizado no automóvel. Então aqui não aparece no multímetro, mas ele pode ser adquirido separadamente. Outra grandeza é a frequência. A frequência é o número de pulsos ou ciclos por segundo de um consumidor, ou
ciclos da corrente elétrica, por exemplo, nossa corrente elétrica. Agora, no nosso circuito aqui, equivale a 60 Hz. O símbolo da unidade de medida é o Hertz, Hz. Símbolo da grandeza, letra F de frequência. Símbolo da unidade de medida, H de Hertz. Múltiplos e submúltiplos, de megahertz a milihertz. E o instrumento de medição de frequência é o frequencímetro, que nós temos aqui também no multímetro. Uma outra medição bastante efetuada pelo mecânico é o teste de continuidade, que serve para identificar possíveis rupturas dentro de um cabo, dentro de um chicote ou num circuito elétrico. E a medição é bastante simples. Começamos com a conexão do cabo negativo na posição comum do multímetro. O cabo positivo de cor vermelha na posição correspondente ao teste de continuidade. Depois vamos para o seletor, selecionar a posição correspondente a um pequeno alto-falante, onde vai emitir um sinal sonoro. Antes de iniciar o teste, juntamos as duas pontas, que vai emitir um sinal sonoro indicando continuidade do circuito. Agora vamos fazer o teste. Coloca-se uma das pontas num ponto do circuito e a outra ponta no outro ponto do circuito. Então, este som emitido indica que este cabo elétrico tem continuidade. Não existe ruptura nesse cabo elétrico. Então, este teste é bastante utilizado em circuitos elétricos para medir interrupções no circuito. Outra grandeza bastante utilizada pelo mecânico é a medição de corrente elétrica. Para se medir corrente elétrica, o mecânico precisa tomar mais cuidado.